venha crescer na dimensura da tua presença, Pai. Dando a direção, Pai, graça, saúde, dinâmica, Senhor, sobre as vidas deles, ó Pai. Abençoe os nossos professores, ó Pai, que eles venham estar capacitados, Senhor, revestidos da tua graça, Senhor, para instruir as nossas crianças aos teus caminhos, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, 33. Hoje nós estamos recebendo um príncipe de Deus na nossa igreja, o irmão Arthur, o pastor Arthur. É uma alegria tê-lo conosco, uma honra muito grande recebê-lo aqui, um príncipe de Deus. 1 Coríntios 10, 33. Todo mundo achou? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém, queridos? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Queridos, interessante olhar para a vida desse homem, porque esse homem ele tinha um alto nível de compromisso com o evangelho em todos os níveis da vida dele. E nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam dele se apoderam. E nós precisamos entender que o Senhor espera de nós um compromisso elevado. Hoje o pastor Arthur falará sobre a igreja perseguida, os desafios e tantas outras coisas que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. E muitas vezes nós liberamos ao Senhor áreas da vida, mas nós não permitimos que o Senhor habite em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos render ao Senhor todas as áreas da nossa vida, todas as dimensões da nossa existência. Esse mesmo apóstolo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Perceba, irmãos, que ele eleva o nível a ponto de citar coisas triviais do nosso dia a dia. Ou seja, Paulo sabia que comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, ele poderia glorificar ao Senhor. É o que os puritanos tinham em mente quando eles desenvolveram uma ideia interessante que muitas vezes foge do nosso dia a dia, que cada segundo da vida deles para os céus era importante. Ou seja, esses homens sabiam que cada passo que eles davam, eles poderiam glorificar ao Senhor. Não obstante a isso, nós podemos hoje, assim como Paulo, nos comprometer em salvar as almas, as vidas, contribuindo em dimensões distintas. Em muitos momentos o Senhor nos convidará a pregar o evangelho em todo o tempo, seja oportuno ou não, cumprindo a grande comissão, mas há momentos em que o Senhor precisa dos nossos recursos à disposição, e aí nós não podemos dizer: Senhor, essa área eu não posso render aos teus pés. Nós precisamos render todas as áreas, porque somos apenas mordomos do Senhor. Nós administramos aquilo que dele recebemos, amém, queridos? E que nós tenhamos essa consciência elevada. Pastor Arthur está representando centenas e milhares de missionários espalhados pelo globo. Centenas e milhares de famílias que nesse momento sofrem perseguição no campo por professarem a fé em Jesus. E nós temos o privilégio de aquecer o coração desses irmãos hoje, contribuindo e os consolando. Você que veio preparado hoje, pegue em suas mãos o dízimo e a oferta. E após a oração, eu gostaria que você viesse até o gasofilar, a sua caixa de ofertas. Após o culto, nós temos a banca de materiais, livros excelentes. Inclusive eu tenho todo aquele material: A Fé Perigosa de Jó,
Canção da Liberdade de Ellen Berrane, uma história lindíssima que vai aquecer o seu coração, o best-seller do Portas Abertas, né? Que é a história do irmão André, o contrabandista de Deus. Ontem no curso nós falamos, né? Citamos um dos homens da fé, citamos o glorioso André, né? Esse irmão tão precioso que o Senhor confiou à humanidade. Um homem assim como nós, mas que o seu elevado nível de compromisso com o reino fez com que hoje nós pudéssemos lembrar desse homem com tanta alegria. A honra seja dada ao nosso Senhor. Pegue suas mãos, o seu dízimo e a sua oferta. Pai, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela honra de estarmos em tua presença, reunidos em torno do seu nome, glorificando, exaltando ao Senhor com tanta liberdade, ó Deus, tendo em mãos as sagradas escrituras. Ontem falamos aqui da importância da sua palavra, o quanto esse livro é precioso, perseguido, um livro que transforma vidas, nações, e nós temos hoje o privilégio de tê-lo em versões distintas, porque o Evangelho até nós chegou, e temos liberdade hoje de poder contribuir para que esse Evangelho se espalhe no globo. E para isso nós sabemos, Deus, que o Senhor, ó Deus, quer de nós um compromisso elevado em todos os níveis, em todas as categorias da nossa vida, e que o nosso coração se abra a fim de que nós possamos investir os recursos que o Senhor a nós confiaste. Abençoa os dizimistas, os ofertantes dessa igreja. Deus, levante homens e mulheres generosos que amam a tua obra, a fim de que nós cumpramos a grande comissão. Abençoa teu povo, prospere os caminhos dos teus filhos, e que eles possam aquilatar, testemunhar da fidelidade, da grandeza do Senhor. Que essa semente que eles estão plantando possam, ó Deus, frutificar, e eles possam colher, a fim de que o seu nome seja glorificado. Te louvamos em nome de Jesus, amém. Você pode sair do seu lugar e vir até a caixa de ofertas. Pastor Arthur, fique à vontade. Queridos, esse susto do apagão, tá bom? Ele termina na sexta-feira. Sexta-feira nós receberemos um irmão amado que fará a manutenção do prédio, né? Um prédio antigo, e nós não esperávamos que nós teríamos essa despesa, mas graças a Deus que o Senhor já levantou o recurso, amém? Pastor Arthur, fica à vontade, só um pouquinho, fica à vontade, como o senhor deseja. O senhor tem até uma hora e 20, que delícia. Dá para ouvir lá? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente. Não precisa. Não. Depois você sente aí, vê se sentir no coração. É uma alegria estar aqui, irmãos. Agradeço a Deus, como estava falando, né? Porque é Ele quem abre as portas, Ele que nos conduz e nos leva aonde Ele quer, né? Quando nos colocamos à disposição de servi-lo. Então estou aqui porque estou obedecendo ao Senhor mesmo, e agradeço o pastor Mike, né, também, lógico, que aceitou aqui nos receber, e a vocês, irmãos. Nós já estivemos aqui em outra oportunidade, e vocês foram assim uma igreja privilegiada do Senhor. Receberam aqui um cristão perseguido, um cristão que eu tive o privilégio de conhecer em 2011 na Colômbia, lá no interior da Colômbia, nas montanhas de Santa Fé do Ralito, e eu nunca imaginaria que ele estaria aqui um dia, né? Eu fiquei muito feliz, porque essa aqui praticamente é a minha cidade, né? Penápolis e Araçatuba foi a cidade em que eu entreguei minha vida ao Senhor. Então considero essas duas cidades muito importantes na minha vida, e quando eu fui à Colômbia pela primeira vez, depois fui a segunda vez, e conheci esse pastor, eu
Cada dia que eu conheço cristãos que sofrem perseguição, irmãos, a minha vida muda muito. Muda a minha maneira de enxergar, de viver o cristianismo. Eles dão essa contribuição para a gente. Porque eles vivem num contexto onde eles perdem tudo e continuam firmes com o Senhor. Continuam com a sua fé ali perseverante, com a sua esperança vibrante. E mais, expressando um amor aos outros, que muitas vezes a gente não vê aqui entre nós, num país onde nós temos tudo. Teríamos que ser exemplo de fé, exemplo de esperança, exemplo de amor, porque Deus nos dá muito. Qual é a nossa gratidão a Deus por isso? E quando você se depara ou se encontra com um cristão que sofre perseguição e vê que ele perdeu tudo, e vê que ele paga a sua fé com um preço alto, o preço do sofrimento por amor a Cristo, e é uma pessoa de uma fé inabalável, uma pessoa de uma esperança grandiosa, é uma pessoa que é nítido você ver na sua vida, no seu olhar, nas suas ações, o amor de Jesus. Então, às vezes, irmãos, a igreja brasileira perde muito por não conhecer esses irmãos. Deus está trazendo até a igreja brasileira, nestes tempos, estes irmãos, para que a gente possa conhecê-los. Interessante que eles não pedem para que a gente ore por eles, para que a perseguição termine. Não é esse o pedido da oração deles. O pedido da oração deles, para nós, é para que eles continuem firmes, perseverantes na sua fé, pregando o Evangelho lá onde Cristo os colocou, mesmo diante de severa, de extrema perseguição, mas que por meio das nossas orações eles possam ser fortalecidos na sua fé e não negarem a Cristo em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Não por conta da perseguição. Eles sabem que a perseguição é bíblica e eles se consideram até, ser perseguido é quando Deus te leva a um outro nível de glória. É um outro nível de glória, é um outro nível de cristianismo. Está longe desse nível que a gente vive aqui. Só que eles têm algo que eles dizem para a gente, que a dor que eles sentem não é por conta da perseguição. A dor que eles sentem, a maior dor, é quando eles sabem que seus irmãos da fé, os irmãos da sua família, família de Deus, os ignoram, não querem saber deles. Mesmo ouvindo sobre eles, não se interessam por eles. Essa é a maior dor que eles sentem. E eu vou dizer uma coisa a vocês, iniciando aqui. E eu quero dizer aqui para vocês, ao pastor Mike, o seguinte, que nós éramos para estar aqui fazendo um seminário. E eu vou considerar essa noite, pastor, o primeiro dia do nosso seminário, da nossa ministração nesse seminário, que eu quero voltar aqui para dar continuidade a essa mensagem, a essa história tão linda que envolve o irmão André, a igreja perseguida. E então eu vou considerar sendo esse o nosso primeiro dia. Não se preocupe, irmãos, porque a nossa mensagem, ela baseia-se mais no sofrimento. Mais no sofrimento. No sofrimento por causa do amor a Cristo. O pastor Mike citou aqui um homem, digno, um homem de Deus, um homem que deixou para nós um legado tremendo, deixou para a gente um testemunho, que eu creio que depois de Jesus ele foi o maior, talvez, contando agora a nossa época daqui da igreja do Senhor, que é o apóstolo Paulo. Exemplo maior que do apóstolo Paulo, acho que não existe. Todos deram um bom exemplo, mas o exemplo dele é único. Tanto é que ele está aqui na maioria do Novo Testamento, tirando os evangelhos, Então, ele fala muito de sofrimento também. Ele sofreu por amor a Cristo. Mas uma coisa com relação ao sofrimento, irmãos, às vezes a gente quer entender o sofrimento. Todo mundo quer entender o sofrimento. E é normal isso aí, você quer entender porque ser humano sofrendo, ele quer saber por que ele está sofrendo. Senhor, muitos questionam, quando a gente não era de Cristo, a gente questionava muito a Deus, por que Deus? Eu creio que hoje você sendo de Cristo, você não questiona mais, não murmura mais, não questiona mais. Por que comigo, Senhor? Por que? Não.
Porque você não está nem preocupado em entender o sofrimento, porque você sabe que é ser humano, o ser humano não vai entender nunca o sofrimento. Você não entende, você não compreende, por mais que você deseje entender, você queira entender, você jamais vai compreender, porque você é ser humano. Não fique lutando com isso. O que Deus quer de nós, o entendimento que Ele quer de nós, é o entendimento da eternidade. É esse entendimento que a igreja brasileira precisa entender. A perspectiva de Deus para nós é a eternidade. Não é a terra. Você não pertence mais a este mundo e a esta terra. Você tem uma nova pátria que te aguarda. Então, nossa vida aqui deve ser determinada, vivida pelo que nos aguarda na eternidade. Eu ando com os pés no chão aqui, me organizo, sou prudente, faço uma porção de coisas, mas os meus olhos estão fixos lá. Por isso eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Única e exclusivamente pela fé. E a igreja brasileira às vezes perde muito em não conhecer os cristãos perseguidos, porque eles literalmente, verdadeiramente vivem pela fé, não tem outro jeito de viver. Tem que ser pela fé só. Um tempo atrás, um casal da Portas Abertas fez uma viagem para um país do Oriente Médio, do leste europeu, perdão. Foram visitar uma família numa cidade em que não havia igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, nada. Só aquela família de cristãos, e Portas Abertas apoiava essa família, com bíblias, as revistinhas que a gente tem aqui, né, de discipulado, de escola bíblica. Mas era ele e a sua família ali. Congregavam ali na casa. E esse casal foi visitá-los. Portas Abertas tem esse ministério de presença, que aí era até um cristão perseguido, para abraçá-lo, para dizer para ele: você não está sozinho, nós estamos lá no Brasil, mas nós sabemos de você e nós oramos por você. Você não sabe o que isso representa ou significa na vida de um cristão que está vivendo um contexto de perseguição. E eles foram lá. Ali realizaram um culto com a família, foi muito abençoador. Esse casal se sentiu privilegiado de poder estar ali com uma família que permanecia firme no Senhor, numa cidade onde não havia igreja. Só que antes de ir embora, ele falou: poxa, mas estou indo embora feliz por um lado, poder conhecê-los e dizer para você que a gente está junto, mas por outro triste, porque eu volto para o Brasil e lá eu vou a igrejas cheias. Foi bem antes da pandemia, tá, irmãos? Volto para igrejas cheias. A gente congrega junto, se ajuda, se abraça, participa da ceia, dos batismos. E vocês aqui, pelo jeito, não têm essa oportunidade. Porque aqui não tem igreja. São só vocês aqui. Aí o senhor da casa falou: não, a gente vai em uma igreja sim, a gente congrega em uma igreja. E a gente não vê o dia chegar para a gente estar lá, a gente só pode ir uma vez por mês. Mas então, ela fica por aqui perto? O irmão perguntou. Ele falou: não, não fica muito perto, mas para a gente não tem problema. Distância não tem problema. A gente acorda de madrugadinha, se arruma toda a família, pega um ônibus aqui e a gente viaja 400 quilômetros para participar de um culto com os irmãos, da ceia. Depois a gente volta feliz. Chegamos aqui quase de madrugada em casa, mas a gente não vê a hora desse dia chegar. Faça chuva, faça sol, aqueles irmãozinhos estão ali, entrando no ônibus, estão indo para o culto, encontrar com os outros irmãos da família da fé, feliz. Esse mesmo casal saiu desse país, foi para um outro país agora para visitar um pastor ex-muçulmano, que estava liderando algumas igrejas. Duas, na verdade, eram as igrejas que ele liderava, só que uma era oficial, aprovada pelo governo, e só podia pregar aquilo que o governo determinava, como é na China e em alguns outros países.
Mas ele tinha uma outra igreja, que era uma igreja na casa dele, que era a igreja secreta deles. O culto na igreja oficial era como aqui, cadeiras, cada um sentadinho do lado do outro e atrás, púlpito, normal, uma igreja comum. Mas só se pregava o que era determinado pelo governo, autorizado pelo governo. Aquela lá já não, era diferente. Eles chegavam, se reuniam na sala da casa, e eles se reuniam numa volta grande assim, tinha uma sala grandona a casa, eles se reuniam assim, davam uma volta grande, todos sentadinhos um do lado do outro, tinha um lençol grande no centro, no meio, e ali todos traziam um alimento, um suco, alguma coisa, e colocavam ali, e eles realizavam o culto ali. Por que era dessa forma? Porque se eles fossem denunciados, alguém chegasse de surpresa, a polícia, alguém, eles não seriam pegos de surpresa, porque eles diriam que estamos confraternizando algum evento, alguma situação, um aniversário, alguma outra coisa. Eles combinavam lá, se alguém chegasse, eles estariam ali se confraternizando, estariam ali comendo e bebendo juntos. Aquele irmão pregou na igreja oficial, orientado por ele, e pregou nessa igreja. Mas ele disse que quando ele pegou a palavra, de repente alguém entrou, uma senhorinha entrou com uma criança, com uma vasilha na mão, uma vasilha vazia, e eles se sentaram ali no lugar. Alguém veio dali do pessoal, pegou aquela vasilha, foi para um outro cômodo, e lá ele entrou. E aquele irmão já tinha iniciado a pregação, já estava pregando quando ela entrou. Mas ele começou a perceber que aquela mulher entrou, sentou ali, e ela ficou olhando para aquele pregador, não tirava os olhos do pregador, e ele começou a perceber que a sensação que ele tinha é que aquela mulher estava recebendo aquela palavra como se fosse um rio descendo, água descendo, alguma coisa assim desse tipo, e ele começou a receber de Deus uma unção tão grande, que a sensação que ele teve foi de que ele estava pregando não mais para a igreja, mas apenas para aquela mulher. Foi uma ligação ali tão grande, uma sintonia tão grande, e aquele pastor, aquele irmão, continuou a pregar, e a pregar, e a pregar, e a pregar, e aquela mulher ali sedenta, olhando para ele. Só que deu mais ou menos 15 minutos da pregação, aquele senhorzinho que tinha levado a vasilha para dentro, voltou agora, tinha levado a vasilha vazia, né? Voltou agora com a vasilha cheia, e entregou para aquela mulher. Aquela mulher pegou a vasilha, se levantou rapidamente, foi saindo devagarzinho, e foi embora. O irmão ficou meio impactado e continuou pregando, não podia parar de pregar. Aí voltou-se para a igreja e continuou pregando, para aquela roda ali. Terminado o culto, ele perguntou lá para o pastor da igreja, por que aquela senhorinha entrou ali com tanta sede, com tanta fome da palavra? Eu percebi que ela estava comendo a palavra, ela estava recebendo a palavra no coração, até fiquei numa unção de Deus tão grande que eu quis, e Deus começou a ministrar no meu coração, mas de repente aquela mulher se levanta e vai embora. O que aconteceu? O pastor falou, ela é nossa vizinha aqui, e toda vez que ela sabe que tem um culto aqui, ela espera um pouco, ela sabe o tempo mais ou menos, ela espera um pouco, ela sabe o tempo mais ou menos que vai iniciar a palavra, e nessa hora ela vem. Ela é casada com um muçulmano, e ela fala para o marido, eu preciso ir lá buscar farinha, buscar açúcar, sempre buscar alguma coisa. Eu vou lá, tá bem, vou buscar, tá. E quando dá 15 minutos é o máximo que ela pode ficar, porque senão pode chamar a atenção do marido. E se ele descobrir, ela pode ser expulsa de casa, ela pode perder sua família, seu filho. Ou se ele não a expulsá-la, continuar com ela jamais vai poder receber aqueles 15 minutos da palavra do Senhor. Que valor nós damos para a palavra do Senhor aqui? Sabia que na Coreia do Norte eles fazem 2 confissões de fé, né? Eles fazem uma confissão, como nós aqui,
aceitando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. É uma confissão só. Mas eles fazem uma segunda confissão, que também estão prontos a dar a vida, a morrer por Jesus. Eles fazem isso porque na Coreia do Norte tem mais de 400 mil cristãos, sendo que mais de 90 mil estão presos em campos de trabalhos forçados. Ser descoberto ali como cristão é viver o resto da vida nesse campo até a morte. São 14 campos que tem lá, pagando um preço alto, porque não é prisão igual do Brasil não, são fábricas. Você trabalha 18 horas por dia e você come um bolinho de fubá por dia, uma água contaminada. Eles são cadáveres vivos lá dentro, pele e osso, trabalhando. Ninguém sai vivo dali. Morre, eles vão trocando. Eu tive o prazer de conhecer Paul Estabrooks, um dos ministers internacional da Portas Abertas. Trabalhou muitos anos com Portas Abertas, inclusive com responsável, um dos coordenadores da maior entrega de Bíblias numa praia da China, de uma vez só que Portas Abertas se realizou. Foi a entrega de 1 milhão de Bíblias na China. Ele foi um dos coordenadores desse projeto, foi até lá, nesse barco, entregar essas Bíblias. E esse homem também trabalhou dentro da Coreia do Norte. Ele já viajou mais de 50 vezes à Coreia do Norte. Ele foi professor de música dentro da Coreia do Norte. A Coreia do Norte terceiriza serviço. Você entra lá dessa forma, não entra como cristão para fazer evangelismo, para fazer missões, não. Mas para trabalhar em setores que são terceirizados, você consegue entrar. Mas são muito vigiados. E o Paul chegou a ser um professor lá. Na sua última viagem à Coreia do Norte, ele trouxe um testemunho impactante demais. Ele estava com uma equipe. Se você quiser viajar à Coreia do Norte, você pode ir com uma equipe. O pastor pode levar um grupo daqui. Você não vai poder fazer muita coisa lá. Você vai poder orar, né, silenciosamente. Você vai poder andar ali e sentir um pouco o clima espiritual lá dentro daquele lugar. E se Deus te der alguma oportunidade lá, vai ser um milagre, você se sinta privilegiado por Deus. Mas esse homem estava lá, então já conhecia muito bem lá. Estava no restaurante, ele e a equipe que foi com ele, que tem a parte turística dos turistas, eles estavam ali. Aí ele simplesmente, na hora que a refeição chegou, o Paul abaixou os olhos e abaixou a cabeça, fechou os olhos. E a equipe que estava ali entrou em pânico, ficou desesperada, porque disse: o Paul está louco, vai nos denunciar, vão descobrir que somos cristãos. Quem não sabe que ele está orando pelo alimento aqui? Cara apavorado. O Paul terminou a oração, comeu tranquilo. E eles perceberam que enquanto o Paul orava, o maître do restaurante, distante, olhava muito para o Paul, focava o olhar nele e ficou o tempo todo assim enquanto ele orava. E eles tiveram medo até de falar para o Paul ali naquela hora, que eles viram o maître olhando para ele daquela forma. E que eles estavam preocupados de terem sido denunciados por ele. Mas terminado a refeição, o Paul se levantou e foi ao toalete. E aí, aquele maître começou a acompanhar o Paul até o toalete. E depois, quando ele entrou no toalete, ele seguiu, foi atrás e entrou também. A equipe, não preciso dizer como é que eles ficaram, né? Você não tem ideia do que é visitar a Coreia do Norte, mesmo com turista. Frio na barriga, né? Gelou tudo. Vão pegar o Paul. Agora ele pegou o Paul. Só que eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Aquele maître coreano entrou, abordou o Paul, olhou para ele e falou: o senhor é cristão? E aí, pastor, o que ele responde? O Paul olhou para ele e disse: sim, eu sou cristão. E de repente aquele norte-coreano abriu um sorriso,
tão lindo, e disse: eu também sou cristão. E disse para ele: eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu quero que o senhor me dê um abraço. Me dê um abraço. O Paul então abraçou aquele homem e diz o Paul que nunca ele teve uma experiência de uma presença de Deus tão grande, quando nesse momento ali abraçado, aquele norte-coreano, dentro de um toalete, de um banheiro no restaurante. E abraçado ficou, e os dois choraram juntos. E terminou o abraço, ele falou: eu quero te pedir mais uma coisa, faz uma oração por mim, ora por mim. O Paul tem um vozeirão, teve que tomar cuidado para orar, orou baixinho, aí orou por ele. Aí terminou a oração, o Paul já pensando em sair, porque já estavam bastante tempo ali dentro. E ele disse: não, não sai ainda. Ele disse: vamos celebrar a ceia. O povo falou: mas não dá, filho. Celebrar a ceia não dá, nós não temos elementos, não temos pão, não temos o suco de uva ou vinho, não temos. Como é que vamos celebrar a ceia? Ele falou: não tem problema. Finge que tem o pão, finge que tem o suco de uva, mas celebra a ceia comigo. Ele disse: há muito tempo atrás, eu fui evangelizado por uma pessoa que me deu uma Bíblia de presente. Novo Testamento norte-coreano aqui. E eu fui discipulado por ele, mas de repente ele desapareceu. Nunca mais vi esse irmão. Então eu sou um cristão desde lá, que não convive com cristãos. Eu sou um cristão sozinho, eu tenho medo de perguntar para alguém se são cristãos. Mas quando eu vi você orando, eu falei: não posso deixar essa oportunidade passar. Eu vi que você era um cristão. Então eu quero que a gente realize esse culto aqui, celebrando a ceia. E eles celebraram a ceia. Imagina, dentro do banheiro, sem pão, sem vinho, celebrando a ceia. Aí terminaram de celebrar a ceia, o povo então quis dar um último abraço nele para sair. Ele disse: não, ainda não. Precisamos terminar esse culto louvando ao Senhor. O povo falou: não, pelo amor de Deus. Louvando não, daqui a pouco eles vêm aqui, vamos presos os dois, eu não vou mais, eu conheço aqui a Coreia do Norte. Ele falou: não, vamos louvar assim, ó. Você sabe a letra? Tudo entregarei. Aleluia! Canta! Tudo entregarei. Você pode cantar. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia! Aleluia! Você vive no Brasil? Você vive no Brasil? Recentemente conhecemos um norte-coreano que conseguiu fugir da Coreia do Norte. E aí perguntamos para ele como é que ele realizava os cultos lá. Ele disse: eu tinha uma estratégia. Eu realizava cultos na praça. Mas como assim? Na Coreia do Norte não pode ter culto, quanto mais na praça. Ah, mas a gente realizava na praça. Era o lugar mais seguro. A gente ia para a praça, marcava um encontro lá com os irmãos, só podia ter 3 irmãos, não podia ter mais, porque mais chamaria atenção. Então, nosso culto não podia ter mais que 3 irmãos.
Ia ter que fazer muitos cultos aqui, pastor. De 3 em 3. Sim, mas como era esse culto? Ele falou, a gente se reunia, se encontrava lá num banco da praça, observava bem como é que estava o ambiente, estava liberado, tranquilo. Um dizia para o outro, bom, você abre o culto, começa orando. Começa com uma oração, como todo culto. Então está bom. Começa você, tá? Vamos lá. Não podia fechar os olhos, todos assim olhando. Dava um sinal. Amém. Bom, vamos cantar um louvor, né? Todo culto tem um louvor. Cantamos aqui, não cantamos? Foi reduzido, mas cantamos, né? Tem que ter. Só que eles escolhem uma música, um louvor em que todos saibam a letra. Então os 3 têm que saber a letra. Então eles vão lá. Então vamos lá, vamos começar o louvor? Vamos. 1, 2, 3. E eles dizem que eles sentiam uma presença de Deus tão grande, porque eles sabiam a letra, eles sabiam o que eu estava cantando. E aquilo se enchia de tanto fervor, uma adoração a Deus tão grande ali, dessa forma. E eu começava a imaginar, mas como isso é possível? Como isso é possível? Bom, até aí tudo bem. Eles disseram, bom, agora vamos para a parte, vamos considerar toda culto, adoração ao Senhor é especial, mas essa é muito especial, porque é a parte da mensagem, da palavra de Deus, da pregação. Aí eu pergunto ao pastor Mike, e agora, pastor? Porque orar, enquanto ele está orando, eu estou aqui orando também. Louvar, conheço a letra, estamos louvando junto. E pregar agora, ouvir a pregação, receber a pregação. Então eles usam lá um texto, posso escolher um texto aqui, quem sabe, Apocalipse 3:21, não vou pregar nele, mas é um texto que eles gostam muito. Ao vencedor, quando Jesus diz, eu darei o direito de sentar-me comigo em meu trono. Assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Pois recebe essa palavra, porque essa ele fala, tem que falar o versículo. Senão eles olham bem, não tem ninguém, eles falam o versículo. Aí começa a ministração. O pastor está pregando. Ele disse que tinha momentos da pregação que era tão forte a presença de Deus, que a sensação, a impressão que eles tinham, e com aquele versículo na mente, que aquilo que estava na mente dele, que eles estavam ali sendo revelado na mente deles, para eles era o que o pregador estava pregando. Era tão forte que para eles era o que o pregador estava pregando, eles estavam recebendo. Você acha que isso é impossível a Deus? Nesse contexto? Eles estão ali arriscando a vida, porque ali eles arriscam a vida mesmo dessa forma. Terminada a pregação, fazem a oração como do início, e um olha para o outro, então, e consegue assim, disfarçadamente dar um sorriso, disfarçado, e dizer um para o outro, que bom, conseguimos realizar um culto até o final hoje. Ninguém veio nos incomodar. Pudemos adorar o Senhor, e agora vamos para casa felizes, até o próximo mês, se Deus assim permitir. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ser libertado de verdade, irmãos. Quando a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas acontece que nós temos muita liberdade religiosa, mas essa liberdade em Cristo são poucos que têm. Porque essa liberdade em Cristo nos leva a uma vida de uma entrega incondicional a Cristo. De uma vida totalmente dedicada a Cristo. De uma vida que está disposta a pagar o preço por Cristo. De uma vida que está disposta a deixar tudo por Cristo. A renunciar tudo.
a negar-se de fato a si mesmo. É essa vida que nós precisamos viver. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios. O pastor pregou aonde? Capítulo 10. Vamos começar aqui no 10. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho um horário ali, mas eu estou indo aqui, até que hora? Eu estou indo aqui deixando o Espírito conduzir, viu, irmãos? Me ajudem. Me ajudem em espírito aí. Me ajudem em espírito de oração. O pastor leu aqui capítulo 10, verso 33. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Isso é na minha tradução. Fecha os teus olhos um pouquinho, vamos orar um pouquinho. Vamos pedir ao Senhor que continue com a sua presença nesse lugar. Ele está já desde o início, no louvor estava de uma maneira muito presente. Que Ele continue. Pai, nós precisamos dessa tua presença, Pai. Sem ela nós não somos nada aqui. Eu preciso totalmente dela, sou dependente dela. Então te peço, Deus, que com teu Espírito aquiete a minha alma, aquiete a nossa alma, o nosso coração. Dá-nos um Espírito ensinável, dá-nos, ó Pai, condições de poder receber do Senhor. Que eu possa abrir o meu coração, que cada irmão, irmã, abra o coração com humildade diante do Senhor. Porque não somos nada, somos simples, não somos nada. E estamos nas tuas mãos, Pai. Espírito Santo, fala conosco. Continue falando. Para que no final de tudo o Senhor receba todo o louvor, toda a glória, toda a honra, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, interessante, né? Esse texto, né? Quando o pastor leu ali, eu fiquei pensando, eu falei, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Olha só, em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros. Será assim? Não? A fim de que muitos sejam salvos. Interessante que aqui, ele continua já no verso 11, dizendo, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E Paulo vai ensinando aqui, capítulo 11, né, sobre os dons. Ele fala da ceia, ele vai ensinando sobre os dons espirituais, ele vai falando, né, sobre a obra do Espírito Santo aqui, como é concedida a nós essa manifestação do Espírito. Mas uma coisa importante que ele fala aqui é sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. O nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma delas onde quis. Ele fala sobre a igreja como corpo dinâmico, a igreja que é um corpo vivo, a igreja que vive a vida do corpo. É um corpo. Um corpo em que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, o primeiro lugar. Ele está dizendo aqui, em Colossenses, que Cristo deve ter o primeiro lugar da nossa vida. Ou melhor, Cristo deve ter tudo da nossa vida. Paulo diz que, Romanos 12:5, que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. Estamos ligados uns aos outros, pertencemos uns aos outros. Em Efésios 4:16 ele diz, sob a direção dele, é ele que dirige a nossa vida, é ele que dirige a minha vida. Ele diz, sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros auxilia, ajuda, socorre o outro membro. E ele diz, dessa forma,
todo o corpo se torna saudável e cresce em amor. Por isso que ele fala que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem juntos. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. Porque somos um só corpo. Somos concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Devemos fazer o bem a todos. Mas é importante que façamos, primeiramente, aos da família da fé. Porque somos a família de Deus. E tudo isso, irmãos, porque tudo é dele, viu? Tudo é de Jesus. Todas as coisas são dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E tudo é para ele. Como que eu e você temos vivido aqui nesta terra? Terminando o capítulo 11, no verso 31, a parte B do versículo, Paulo, depois de dar todas essas orientações e instruções sobre o corpo de Cristo, que você pode ler depois lá, sobre a obra do Espírito Santo, ele termina o verso 31 dizendo assim: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Olha só, um estilo de vida. Que estilo de vida você tem vivido? Ele está dizendo, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Que estilo de vida é esse? Vai lá no verso 13, do capítulo 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Irmãos, põe no PowerPoint, por gentileza. Eu vou deixar o vídeo para o final, porque mudou tudo aqui. Deixa na tela cheia, obrigado. Portas abertas. Vocês tiveram o privilégio de receber aqui o cristão perseguido. Portas abertas. Ela nasceu com o irmão André, né? Ficou conhecido como contrabandista de Deus. Vou falar um pouquinho dele, porque entendo que essa ministração vai ser a primeira do nosso seminário, tá bom, pastor Mike? Ora aí. Em janeiro nós estamos aqui de volta. Segunda quinzena. A Portas Abertas tem a visão de um mundo com o irmão André, depois que ele entendeu qual era a missão dele, o chamado de Deus para ele, e começou a conviver com cristãos que sofrem perseguição e que não têm Bíblias, principalmente. Ele começou a entender que todas as pessoas do mundo têm o direito de experimentar o amor de Jesus. Se a gente olhar dessa forma e olhar para nós mesmos, a gente vai ver se realmente nós temos essa visão também ou não. A visão do mundo em que todas as pessoas devem experimentar o amor de Jesus. Não é apenas ouvir a palavra de Deus. O ID, que para mim não é um ID, é uma ordem, é para se pregar o Evangelho, fazer discípulos, né? E se pregar o Evangelho, ensinar o que Jesus ensinou, com a garantia de que Ele estará todos os dias conosco, né? Até a consumação do século. Então pode ficar tranquilo com relação a isso, né? Então, mas só que em muitos países hoje, não dá para pregar o Evangelho apenas com palavras. Primeiro tem que ser com ações de amor, para depois a pessoa conseguir te ouvir. Porque ela sabe que se ela se converter a Jesus, sem antes ver o amor de Jesus em você, ela não se convence, porque ela sabe que se ela aceitar que Jesus, a vida dela vira um transtorno, a vida dela vai virar um martírio, vai virar um sofrimento, porque ela sabe que cristãos naquele contexto sofrem muito. Mas quando eles veem uma ação do outro, tão amorosa, de um amor tão grande,
como é o caso da fuga da Coreia do Norte, que ele testemunha ali, uma história de amor. Alguém que se converteu porque experimentou o amor de Jesus. Porque quando ele fugiu da Coreia do Norte para a China, em busca de comida, alimento, para trazer para sua família, que morria de fome, a nação estava vivendo uma fome tão grande que 70% da nação morria de fome, porque comiam grama e casca de árvore. Era o alimento. Não tinha mais animal, cachorro, tudo já tinha ido. E ele foge, arriscando a vida para buscar comida. Chega lá, encontra uma família de cristãos que o recebem, estão lá para isso, acolhem ele, dão todo o tratamento para ele, porque ele estava muito machucado, sofre muito nessa viagem. Banho, descanso, comida, depois compram tudo para ele. E como na Coreia do Norte eles não sabem o que é isso, amor, expressão de amor, essa expressão de carinho, eles não sabem o que é isso. Ele, antes de ir embora, ele pergunta, mas por que vocês estão me tratando assim? Vocês nem me conhecem. Aí quando eles dizem, é por causa do amor de Jesus. Jesus ama você. E aí ele quer saber quem é Jesus. Então quando ele volta com Jesus no coração. Primeiro, se prega com amor. As pessoas, elas têm duas formas aí no mundo de experimentar o amor de Jesus. Ou através da palavra, começa a ler a palavra, e Jesus começa a se revelar, e ele vê ali o amor de Jesus. E depois, é por meio de mim e de você. É por meio da igreja, do corpo de Cristo. Na Somália, você vai encontrar ali um livro, não sei se o pastor já leu, A Insanidade de Deus. Esses pastores aqui, esse pastor, a esposa, os filhos foram para lá, país terrível. O pastor já leu, é uma segunda Coreia do Norte, é terrível. Mas ali, não podiam pregar o evangelho. Eles faziam trabalhos assistencialistas, socorrer aqueles que estavam com fome, precisando de comida, de remédio, era o trabalho deles. Não podiam pregar. Mas de vez em quando alguém vinha ali, dizia, discretamente, né? Vocês são cristãos? Por que ele identificou-os como cristãos? Por causa do amor. Por causa do amor que era expressado por eles. As pessoas viam Cristo nele. Então, Coríntios 13:13 vai dizer que a fé, a esperança e o amor é esse o novo estilo de vida que nós devemos viver. Primeiro porque sem fé é impossível agradar a Deus. É com a fé que você crê que Ele existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, que Ele está presente aqui agora. E mais, né, para você ficar tranquilo, eu também, né? Ele é galardoador, hein? Daqueles que o buscam, recompensa, hein? Tem muita gente que só olha para essa parte. Mas para ter fé, você precisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que gera fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a fé permanecerá. E a esperança? Você tem esperança, Cristo é a sua esperança, e Ele habita no seu coração. E as pessoas precisam ter essa esperança. E então eles precisam ver essa esperança em você. Os que não têm Cristo precisam ver a esperança que é Cristo em nós. Por isso que Pedro, quando está falando de uma igreja que está sofrendo perseguição, lá na sua primeira carta, a igreja está sofrendo perseguição, vivendo sob intensa perseguição. E Pedro está ensinando eles, orientando, olha, não tem problema, sofra o que tiver que sofrer. Se as pessoas te humilharem, te maltratarem, fazerem mal a vocês, jamais paguem com mal, paguem sempre com o bem, devolvam com o bem, com amor, ame-os a si mesmo. Paulo está orientando. E ele diz, olha, no capítulo 3, no verso 15, ele diz, mas antes, santifiquem Cristo
como Senhor no seu coração. Cristo tem que ser o Senhor da minha vida, irmãos. Não é nada para mim mais, é tudo para Ele. E se tudo é para Ele, é tudo para os outros. A nossa vida deve ser voltada para o outro e não para nós mesmos. É difícil isso, né, irmãos? É até difícil de ouvir, né? Ou não é? Mas ele diz assim, olha, e também estejam sempre preparados para responder a todas as pessoas que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Preparados, mas antes com Cristo santificado no coração. Não basta a letra mata. Tem que ter a Bíblia no coração. Eu tenho que ler a Bíblia, ter a Bíblia, ler a Bíblia e amar a Bíblia. Não basta ter a Bíblia. E nem basta apenas ler a Bíblia. Tem que amar. Para que você possa, além da fé, da esperança, ter o amor no seu coração. Na verdade, Deus já derramou esse amor no seu coração por meio do Espírito Santo. Ele diz, nós os amamos tanto. Deus nos amou tanto que derramou seu amor por meio do seu Espírito. Está lá em Romanos, né? 5. Então o amor já está aqui, precisa ser manifesto. E vamos manifestar esse amor de que maneira? Através das nossas ações. Primeiro João, ele fala de algo que muitas vezes pode nos dar um entendimento que não seja o entendimento que está ali. O que está querendo dizer o verso? Nós sabemos que João 3,16, aqui é 1 João 3,16, nós sabemos que João 3,16, Deus, Ele demonstra um amor por todos nós, que é tão grande, mas tão grande, que Ele dá o seu Filho. Deus expressa o seu amor por nós, dando o seu Filho. E o seu Filho se doa por nós. Por isso, João está dizendo, é assim que sabemos o que é o amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo aqui dá um exemplo do verdadeiro amor. O verdadeiro amor envolve, irmãos, autossacrifício. É sacrifício pessoal. Amar requer sacrifício, pastor. É fácil amar? Por isso que Jesus fala, você está achando muito fácil amar essa pessoa que te ama muito? Quer te dizer que você não tem muito valor não, viu? Valor mesmo tem quando você ama alguém que está contra você, que está discordando de você, que está enganando você, que está querendo prejudicar você. Esse é o verdadeiro amor. É fácil amar no casamento? Quando casa, tudo muito bom, né? Maravilha. Aí vai convivendo junto, né? Começa a ter os probleminhas. Quem nunca teve aqui, que é casado? Será que tem alguém que nunca teve nenhum problema no casamento? Não. Mas você lá no altar, você falou que estava disposto a amá-la ou amá-lo em todas as circunstâncias, qual fosse. E cita algumas ali bem difíceis, né? Enfermidade, pobreza. Amar requer sacrifício. Tem que aprender a ceder. Tem muito homem que não gosta de ceder. Tem mulher também que não gosta de ceder. Tem que aprender a dividir. Minha mulher sempre fala, Arthur, não esquece do meu 50%. Para não esquecer que eu falei lá no altar lá. Porque é importante, irmãos. Como é que você vai para um lugar e esquece da tua mulher? Não pode esquecer dela nunca.
ou ela de você. Tem que aprender a dividir e tem que aprender a conviver com a diferença do outro, porque não somos iguais, somos diferentes um do outro, por sermos homem, por ser mulher e também por sermos seres humanos. Então a gente já aprende que amar aí requer sacrifício, mas o alto sacrifício de Jesus, ele deu a vida. E aí João nos deixa aqui numa situação conflitante agora. Ele diz: assim também vocês devem dar a sua vida pela humanidade? Não, Jesus já deu, morreu por toda a humanidade. Você não vai dar a vida para salvar ninguém mais. Você deve dar a vida pelos seus irmãos. Esse é o nosso estilo de vida agora, onde a fé, a esperança e o amor produz essa nova vida em que eu dou a vida pelos meus irmãos. Dar a vida pelos irmãos, irmãos. A gente precisa falar disso. Dar a vida pelos irmãos é tão simples. Você não vai precisar morrer. Um cristão perseguido, quando ele morre, não é pelo irmão, é por Cristo. Ele está dando a vida por Cristo. O norte-coreano confessa que morrerá por Cristo. Dar a vida pelo irmão não é morrer por ele. É quando você se preocupa com ele. É quando você pensa nele. É quando você tem prazer em estar ao lado dele. Onde você sente a necessidade dele. Onde você de verdade faz de tudo para amar esse irmão. Irmãos, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode o amor de Deus estar neles? É fácil? Não é fácil. Por isso que João continua dizendo o que lá? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Sabe por quê? Porque a gente sabe disso. E a gente sempre diz para o irmão: você precisa amar seu irmão. Fica só nas palavras. Quando você ama o irmão, você não precisa nem dizer que precisa amar o seu irmão. Aquela pessoa vai ver você e vai querer ser como você. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, estar dispostos a entregar tudo ao Senhor, a estar totalmente disponível ao Senhor. Então, dar a vida é também quando eu me dou voluntariamente por esta obra aqui, ó, a obra do Senhor. Me dou voluntariamente. Isso envolve o meu tempo, quanto eu tenho disponibilizado para Deus. Isso envolve a minha vida de oração, isso envolve as minhas posses, isso envolve a minha vida toda. O que Paulo diz em Filipenses 3, 7, 8 e 9? Tudo aquilo que para mim era ganho, considerei como perda, por amor de Cristo. Nós conseguimos entender o quanto Cristo nos amou, não? Por amor de Cristo. Ele diz que todas as coisas considera como perda. Paulo devia ter uma boa posição, devia ter uma boa condição.
tinha status, né? Poder. Era um homem muito culto, muito inteligente, talvez não precisasse de nada. Mas agora ele diz que todas as coisas ele considera como perda. E ele diz, comparadas a Cristo, comparadas ao conhecimento de Cristo. Meu Senhor, ele fala, meu Senhor. Paulo desce lá embaixo. Ele diz, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, tudo aquilo que eu vivia no mundo, não vivo mais. Considero tudo como esterco, sem valor nenhum, para que possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Para pensar um pouquinho aqui rapidamente. Não sei se o pastor vai concordar comigo, e depois, se ele não concordar, ele pode falar para vocês aí, dizendo o certo. Mas eu estava em São Paulo pregando numa igreja, parecia uma caverna a igreja. Você entrava numa portinha, sim, portinha comum, um corredor, virava à esquerda, virava à direita, aí entrava num salãozinho que não era um salão, assim, uniforme, certinho, era um meio assim, o púlpito era baixinho ali, ficava tudo no meio, assim, tinha até sofá ali, tinha coisa, tinha cadeira, sofá, tinha coisa, era um parte mais altinha ali atrás, mas era baixinho o teto, e o grupo de louvor ainda deixava com pouca luz, quase nada, só a luz ali em cima, então me senti numa caverna. Mas eles estavam cantando um louvor que diz esse texto aí. E eu fiquei tão impactado que eu falei, Deus, o Senhor está me revelando isso? É isso mesmo? Porque nessa última parte, quando ele diz que tudo isso é para que eu vivo dessa forma, quero viver assim, vou viver assim, por Cristo, meu Senhor, tudo isso para que eu possa ganhá-lo. E para que eu possa ser encontrado nele. Foi como se Deus estivesse me falando assim, olha filho, eu quero que você chegue aí. Quando alguém encontrar você, ele me encontra primeiro. Quando alguém encontrar você, ele encontra Cristo primeiro. Porque você se parece tanto com Cristo, que ele para diante de você, para poder te reconhecer. Aí ele fala, Mike, é você mesmo, Mike? Rapaz, mas você não era assim, você era tão feio. Mike, é você mesmo, Mike? Ei, meus irmãos, que bom, né, meus irmãos? Que bom viver no Brasil, né? Só que no Brasil a gente muitas vezes perde essa oportunidade. Porque um cristão perseguido, ele se identifica tanto com Cristo, que ele sabe que ele é de Cristo, porque ele começa a ser perseguido. Ele começa a ser humilhado, maltratado. E ele lembra que Cristo disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também, e eles dão glória a Deus. Um cristão, recentemente, numa reunião, não posso citar o nome do país, porque é recente a coisa, nem o nome dele, vou citar um nome aqui fictício, Aram. Ele foi pego e preso, todos os dias tiravam ele daquela prisão, colocavam ele num pau, onde eles amarravam os pulsos e os tornozelos, então ele ficava ali que nem um franguinho assado, né? E ali batiam tanto nele, batiam por mais de horas nele. Pois tiravam ele dali, porque queriam que ele negasse a Cristo e denunciasse os outros cristãos secretos. E como ele não negava, para não matá-lo, tiravam ele dali e colocavam ele num caixote. A prisão era um caixote de madeira de 3 metros quadrados, pequenininho assim, 1,5 metro por 1,5 metro, ele ficava ali dentro. Ficava lá largado lá. No outro dia tirava ele dali, pendurava ele lá de novo, e isso durou 3 semanas. Imagine, todo dia. Pendura, bate você, depois põe você lá no caixotinho, deixa você lá. 3 semanas. Como ele não confessou, libertaram ele. E ele estava nessa reunião, e alguém notou que ele estava com um olhar meio triste. E a pessoa então ficou compadecida, né, e foi até ele e disse,
Irmão Ara, conta pra gente o que você sentia, o que você estava pensando quando você estava vivendo aquele momento ali de sofrimento, de dor, apanhando. Diz que na mesma hora ele abriu um sorriso enorme, abriu um sorriso lindo. Ele estava ali cabisbaixo, meio triste, mas quando lhe fizeram essa pergunta, querendo saber o que ele sentia, o que ele estava pensando, naquele momento ele abriu um sorriso enorme e disse: o que você está me perguntando? Você está perguntando o que eu estava sentindo lá, o que eu estava pensando? Fala isso. Que eu estava sendo digno de sofrer por Jesus. Irmão, isso é um fato, isso é um testemunho real. Muitas vezes nós precisamos da fé desses irmãos para encontrar a nossa fé, viu, irmãos? Nós corremos risco nesse país de perder a nossa fé, de esfriar a nossa fé. Por isso gosto do pastor Mike. Fui jantar com o pastor Anderson e a pastora Cida, um tempo atrás que eu estive aqui, né? A gente estava jantando e a gente comentou sobre o pastor Mike. Aí a gente ria muito. A pastora Cida falava: meu Deus, o Mike é doido, é doidão. Mas é isso mesmo. A gente tem que chegar nesse nível. O que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2? Suplico-vos que entreguem o seu corpo a Deus. Corpo, essa vida humana, essa vida natural, o seu corpo a Deus. Não é isso que ele fala? E ele diz: por tudo o que Deus já te fez. É por isso que você entrega tudo. Pelo que Jesus te fez, ele se entregou a si mesmo. Não é isso que Paulo fala? Já fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui, nesse corpo, eu vivo única e exclusivamente pela fé nele, o Filho de Deus, né? Porque ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. O mínimo que eu devo fazer é entregar tudo a ele, entregar meu corpo, entregar minha vida humana. E aí dá para entender quando Paulo continua falando, porque ele fala: olha, que a sua vida seja uma vida sacrificial, esse seja o seu culto racional, porque é essa vida sacrificial que vai agradar ao Senhor, que vai agradar a Deus. Essa é a melhor forma de adorá-lo, é na vida sacrificial. Mas parece que nós queremos viver uma vida e buscar uma vida de realizações, de conquistas terrenas, de vitórias terrenas, mas nunca uma vida sacrificial, uma vida que se doa, uma vida que se entrega, uma vida que dá tudo, que dá a vida. A gente não quer essa vida. A gente faz, mas Paulo está dizendo: olha, vocês devem fazer assim, porque senão vocês vão se conformar com o mundo. Isso é para que não se conformem com o mundo, isso é para que não se pareçam com o mundo, para que não imitem o mundo, os costumes do mundo. É isso que ele está dizendo. Porque é dessa forma, somente dessa forma, que você vai poder ter um relacionamento. Sabe qual a maior bênção que você pode receber de Deus aqui nessa terra? Não tem nada a ver com essa terra. Não tem nada a ver com o que tem nessa terra. A maior bênção de Deus, que você e eu devemos buscar, mas buscar com todo fervor, com toda gana, com toda raça. É um relacionamento de uma profunda intimidade com o Senhor. É um relacionamento íntimo com Ele. Quando Jesus fala à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele está dizendo: olha, eu estou te dando uma oportunidade de dar a você uma oportunidade de ter um relacionamento íntimo comigo. É isso que ele está falando. E isso vai reavivar você. Porque essa igreja tinha rompido a comunhão com Deus. Essa igreja achava que era próspera e rica e não precisava de nada. E Jesus disse para ela: você não sabe, você nem percebe que você é infeliz,
que você é miserável, que você é pobre, que você é cega, que você está nua. E ela acha que porque ela tem muitas bênçãos materiais, que ela é rica, que ela prospera materialmente, que ali está a presença de Deus. Por conta disso, Jesus está dizendo, você nem percebe. Você nem percebe. Dar a vida, irmãos. Precisamos dar a vida. Eu quero ir para o final aqui, tá, pastor? Deixa eu ver a oração lá. Eu vou encerrar aqui, falando só um pouquinho desse irmão aqui, que você começou falando. E aí eu vou deixar para continuar, se primeiro Deus permitir, segundo o pastor Mike nos convidar aqui. Estou falando assim, irmão, porque a minha preocupação não é somente com o resultado de venda ali. Aquela venda, não ganha nada da venda. Não é o resultado da venda, porque a venda vai ajudar os cristãos perseguidos. Não, porque a venda só dá para comprar mais livro. Não dá nem para mandar para eles. Mas os livros que estão ali vão edificar a tua vida. E sendo edificado pelos livros, conhecendo esses testemunhos, você vai poder edificar a vida deles. Porque aí você vai começar a orar por eles de uma forma consciente e consistente. Você sabe agora quem eles são, onde eles estão, como é que eles estão vivendo e qual a real necessidade deles. Então eu não estou preocupado com o resultado aqui no sentido físico, material, mas sim no resultado espiritual, de que vocês realmente entendam, compreendam, tomem consciência de que somos corpo de Cristo e que precisamos uns do outro, que pertencemos uns aos outros e que essa igreja que está lá sofrendo perseguição é parte de nós. E às vezes para isso a gente precisa de 1, 2, 3, 4, 5, verdade, irmãos, porque terminando o culto aqui você vai embora, talvez amanhã você não lembre mais do que foi dito aqui. Se você não tomar uma decisão, não for determinante mesmo em falar, Deus, eu quero me unir a essa igreja. Eu nem contei do meu testemunho aqui, como conheci Portas Abertas, como é que Deus falou comigo para servir a Deus, servindo esses cristãos. Mas se Deus der a oportunidade, nós vamos contar aqui um dia. Esse irmão aqui foi quem Deus chamou para começar esse ministério. Irmão André, como está aqui, contrabandista de Deus. Ele simplesmente foi chamado por Deus. Tem uma história linda, depois a gente pode contar. Mas ele foi, a primeira viagem dele foi para Polônia, Varsóvia. Ele está aqui no pátio da igreja. Ele pregou nessa igreja de manhã e pregou à noite. Mas ele antes foi para um festival da juventude comunista. Estava tendo lá um grande festival. E quando ele soube disso, foi quando ele entendeu o chamado de Deus, ele primeiro, porque na hora você não sabe tudo o que Deus quer de você. O pastor Mike está aqui hoje, mas lá no começo do ministério ele não imaginava, lá no começo da conversão dele, ou do chamado dele, ele não imaginava que eu estaria aqui. Deus vai fazendo a obra no caminho de acordo com a sua disponibilidade, do seu coração, da sua perseverança, né, da sua fé. Ele vai conduzindo você, e esse irmão aqui não é diferente. E ele então foi a esse festival da juventude comunista. Quando chegou na Polônia, ele viu muitos jovens ali, muito entusiasmados com o comunismo, e ele ficou preocupado. Ele falou, meu Deus, o senhor me trouxe aqui, mas para que o senhor me trouxe aqui? Estou vendo esses jovens tudo no comunismo. Você sabe que o comunismo é uma doutrina ateísta, né? Estou pregando política aqui, mas comunismo não tem Deus, hein? Tá? Só isso. Comunismo não tem Deus. É ateísta a doutrina comunista. Então o que acontece? Ele vê aqueles jovens entusiasmados, ficou preocupado. Foi procurar uma igreja. Encontrou essa igreja. Só que essa igreja o deixou mais preocupado ainda, porque não tinha jovens, mas isso ele já imaginava, porque estava lá, os jovens estavam lá, muitos jovens. Mas o que deixou preocupado é que essa igreja não tinha Bíblias. Então, uma igreja sem Bíblia é uma igreja que pode esfriar na sua fé. E então Deus fala com ele ali, ele falou, Deus, e agora, como é que eu faço? E Deus, lá na Polônia ainda, levou ele a ler a Bíblia, e ele lendo a Bíblia no livro de Apocalipse. Quando ele chegou no capítulo 3 do Apocalipse, no verso 2, ele entendeu o que Deus queria com ele lá. E ali está escrito simplesmente, no meio do versículo, esteja atento, André, e fortaleça essa que resta e estava para morrer.
Não está o André lá, viu, irmãos? Mas eu coloquei o André aqui por minha conta, porque Deus sabe, conhece ele pelo nome dele, né? Com certeza, se falou com ele, falou isso aí. E ele, então, entendeu que deveria voltar à sua nação e entregar a Bíblia. Só que ele falou, Deus, mas as fronteiras estão fechadas. Não dá para entrar com Bíblia. Como é que eu faço agora? E aí, continuou lendo o livro do Apocalipse. Quando chegou no verso 8, ele fechou a Bíblia, depois de ler o versículo, e voltou para a sua nação. Dá para entender porque o nome da missão é Portas Abertas por aí. Ele voltou para a sua nação. Lá ele ganhou esse fusquinha de presente, encheu de Bíblia, só 2 anos depois, em 1957, a primeira viagem foi em 1955, em 1957 ele voltou para lá, mas ele não conseguiu ir direto para a Polônia, ele foi pela Tchecoslováquia. E na Tchecoslováquia, naquela época, o comunismo estava fervendo, muita gente estava saindo, fugindo do comunismo. Muita gente saindo na fronteira e ele sozinho, praticamente, com mais alguns ali na frente, uma meia dúzia de carros, voltando. E um monte, comboio lá saindo. E ele simplesmente, com esse fusquinha cheio de Bíblias, se dirigiu para lá para levar Bíblias àquela igreja que não tinha Bíblia. O que será que ele leu lá no verso 8? Né? Dá para saber porque o nome da missão tem esse nome. Porque lá está escrito, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. E foi. Ali na fronteira, quando ele viu os guardas revistando os carros, ele ficou preocupado, fez outra oração que está ali no livro, né? Aí ele orou direto a Jesus, falou, Senhor Jesus, agora eu preciso do Senhor aqui. Me socorre aqui. O Pai já disse que todas as portas estão abertas, que ninguém pode fechar. Mas estou vendo esses guardas aí revistarem os carros, estão tirando até pneu dos carros na frente. Eles vão encontrar as Bíblias aqui, não vão conseguir passar. Eles vão confiscar essas Bíblias, Jesus. Por favor. O Senhor, quando esteve na terra aqui, fez cegos enxergarem. Eu vou passar ali agora. Vou pedir esse milagre para o Senhor, esse mesmo milagre. Só que ao contrário, né, irmã? E foi, né? Eu quero que enquanto estiver passando ali, Jesus, esses guardas fiquem cegos. Foi. Irmãos, é fé. Ele já estava esperando isso. O que aconteceu? Os guardas revistaram o carro, viram tudo ali, mas não viram as Bíblias. Então, o que aconteceu? Começou o ministério, que já tem 65 anos. E ele tem um lema, simplesmente vá, depois veja como Deus age. Não vou continuar aqui, porque não dá. Ele tem um lema, vá e depois veja como Deus age. Ali ele não está com essa idade, mas eu tenho outra foto dele ali, com 92 anos, onde ele está vivo ainda e tem viajado o mundo, porque a perseguição se estendeu para o mundo todo. Quando eu comecei em Portas Abertas, eram 15 milhões que sofreram perseguição. Foi aumentando, aumentando. Esse ano são 265 milhões. Vocês receberam aí um mapinha da lista mundial da perseguição. Esse aqui, 50 países mais perseguidos. Receberam a revista e receberam um folder para preencher e me entregar ali preenchido. Esse mapa traz as 50 nações onde a igreja é mais perseguida no mundo, perseguição severa, extrema. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que o mapa de 2021, que já está atualizado, já está pronto, que você vai receber, se você preencher essa fichinha e me entregar ali, você vai receber junto com as revistas. Esse mapa traz um aumento da perseguição hoje, 2020, agora 2021, de 13%, sinal de que nós já estamos chegando à casa dos 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo. 300 milhões. Perseguição severa e extrema. E eu não sei se você percebeu, o mundo está mudando. Um cristão da Indonésia, ele dizia assim, nunca diga que você nunca será perseguido por causa de Cristo. Nunca diga isso. Mas não estou aqui para intimidar ninguém. Fica em paz.
O Senhor é contigo e prometeu estar todos os dias com você até a consumação do século, e disse que Deus jamais te deixará, nunca te abandonará. Então você fica tranquilo, irmão. Não tenha medo não, tá? Ame, porque o amor vence todo medo. Ame simplesmente. Eu tenho 6 minutos lá, pode ser? Eu quero passar um vídeo para encerrar, mas quero deixar esse desafio aqui. Não deixe de preencher, porque eu não estou aqui pedindo isso para ter recurso financeiro de você, não. É para que você conheça a realidade dos seus irmãos, e ao conhecer a realidade deles, que é o primeiro passo que você vai dar hoje, o segundo passo vai ser orar por eles. Lógico, se Deus te abençoar, a Bíblia diz que devemos ser generosos. Você oferta, se não, você... Tudo que vier de oferta, você rasga. O pastor Mike sabe. Quero até que ele explique depois que nada é obrigado em portas abertas. O pastor me ligou outro dia desesperado. Arthur, veio uma cobrança aqui. Eu falei, isso não é cobrança, pastor. É um boleto bancário, mas não é cobrança. Isso aí é uma oferta, é voluntária. Se o senhor não tem ou não deseja fazer, é só rasgar. O importante é que o senhor receba a revista, leia, conheça os irmãos e ore por eles. E até envolva o outro irmão. Envolva o outro também, dá a revista para o outro. Mas isso não é cobrança, não vai para o Serasa, não vai nada disso, não é obrigado. Isso é até flexível, você pode mudar. Você está lá, vem 50, 90, põe 10 reais lá. Se você quiser ofertar, não tem 90, você tem 10, põe lá embaixo, vai na lotérica, põe 10 reais, oferta. Uma vez no ano. E você vai ficar recebendo mais um ano de revista de graça. A revista vai vir de graça. Se ofertou ou não ofertou, ela vai vir de graça. Então é para você entender isso aí, não se apavorar com isso, porque não é cobrança nada ali, viu, irmãos? Ali é só para você conhecer a realidade deles e orar, que o maior recurso que você tem na mão é a sua oração. Na verdade, nos joelhos, né? Na mão também, né? Suas mãos amorosas poderão alcançar a todos aqueles que estão além do seu alcance. Além do seu alcance. Então, passa para mim a lista mundial da perseguição. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida, e embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família. O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na
Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos. Queridos, é motivo de nós refletirmos em relação a tudo que foi dito pelo pastor Arthur. Para algumas pessoas eu sei que isso é até um tema inédito, né? Nós temos falado isso aqui no curso. Ontem nós tratamos, por incrível que pareça, exatamente desse assunto aqui, né? Falamos a respeito das Bíblias e tantas outras coisas. E eu me lembro, no início da minha conversão, em que eu participava de uma igreja em que haviam cultos de missões. E era engraçado, porque depois que eu tive acesso a essas informações, a essa realidade, eu me perguntava que tipo de culto de missões que a igreja fazia, porque eles não tinham nenhum tipo de compromisso com a igreja perseguida, nem ao menos no sentido de por ela interceder. E o desejo do nosso coração, como igreja, é que nós, como cristãos, de uma igreja local e de uma igreja em um ambiente de liberdade, possamos ter esse amor, esse cuidado, esse apreço, esse envolvimento com a igreja perseguida, a fim de que eles sintam-se encorajados, recebendo de nós as nossas intercessões. Eu gostaria que essa noite nós levantássemos um clamor por todos os irmãos que estão espalhados pelo globo e que sofrem perseguição de alguma sorte e que precisam de nossas intercessões, porque o nosso Deus, Ele é Deus de perto e Ele também é Deus de longe. Amém, irmãos? As pessoas podem estar agora em campos de concentração, mas elas não podem escapar da nossa intercessão. Os países podem tratá-los com muita hostilidade, cerceando o direito deles de ir e vir, mas não podem bloquear a nossa oração. Nós podemos agora levantar as nossas mãos santas e clamar ao Deus dos céus para que o Senhor invada esses ambientes e esses lugares e alcancem esses irmãos que estão agora sofrendo. Eu me lembro em que eu tinha uma amizade com um pastor do Paquistão, ainda tenho. Naquele tempo eu tinha muito contato com ele, nós conversávamos e toda semana nós nos falávamos. E eu me lembro que eu havia chegado do culto há 2 anos e meio atrás, e eu liguei a televisão e estava passando uma reportagem urgente, e era uma igreja cristã que havia sofrido um bombardeio e mais de 70 cristãos haviam morrido. E naquele momento aquilo mexeu comigo, porque aquele pastor do Paquistão era meu amigo, e eu logo liguei para ele, chamei ele pelas redes sociais, e aí a gente conversando ali no WhatsApp, e eu disse a ele: pastor, foi uma das igrejas que o senhor lidera? Ele: não foi, é uma igreja a 80 quilômetros daqui, mas os pastores amigos morreram, e os filhos também morreram, dezenas de pessoas foram explodidas por 2
muçulmanos, jihadistas, extremistas que explodiram a igreja. E naquele momento, queridos, eu estive muito próximo de alguém que quase perdeu a vida por amor a Cristo. Às vezes, o pastor Arthur falando disso, parece que está tão distante de nós, mas que o Senhor nos guarde, porque certamente nós sofreremos essa perseguição em algum tempo, e que o Senhor nos dê força para que nós não abramos mão dessa fé que nós professamos. Amém? Que o Senhor tenha falado ao teu coração, e que você tenha alegria de ter essa liberdade que nós temos aqui. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos, comece a orar por essas pessoas agora, por esses irmãos. A Bíblia diz que nós somos do mesmo corpo, porque somos membros dele, e onde um membro sofre, todos os membros sofrem. Espírito de Deus, nós clamamos ao Senhor agora, aonde estiver um irmão nosso na fé, aonde estiver uma família que professa o teu nome, e que estão agora sob perseguição religiosa, sendo hostilizado, passando, ó Deus, dificuldade, ó Deus, passando necessidade de toda sorte, nós clamamos ao teu Espírito, que tu visite esses irmãos agora, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, pela força do teu poder, que eles não neguem a fé, ó Deus, que eles vão até as últimas consequências, e que o seu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, opere sinais, prodígios e maravilhas, assim como nos dias do Egito, assim como nos dias de Moisés, assim como tu, com mão forte e poderosa, Deus, interveio sobre aquele povo que estava sendo oprimido pelos inimigos, e o Senhor, de maneira sobrenatural, gloriosa, interveio com sinais poderosos, manifestando a tua grandeza, meu Deus. Que esses homens e essas mulheres saibam que o Senhor é Deus poderoso, é Deus presente, e que tu nos guarde aqui, meu Deus, porque nós sofremos talvez uma perseguição velada, a fim de que a nossa fé seja drenada, minada pelos muitos afazeres, pelas tarefas, Pai, que muitas vezes assumimos, pela ansiedade, pelo afã de conquistar as riquezas nessa terra, sendo que a tua palavra nos disse: ajuntai tesouros nos céus, ajuntai tesouros nos céus, que nós, ó Deus, nos desapeguemos às riquezas terrenas e olhemos para o céu, aguardando a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. Tenha por nós misericórdia e nos guie nas veredas da sua justiça, por amor ao teu santo nome. Vamos adorá-lo com uma última canção. Amém? O povo anda 400 km, você está 2 horinhas aqui, já está com essa cara de desviado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos muito e fazemos pouco por aquilo que nós temos. Queridos, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava me incomodando já, mas agora o Senhor acabara de falar ao meu coração, porque nós estamos trilhando um caminho por fé, e nós sabemos, porque o Senhor já falou isso ao nosso coração, que nós iremos às nações, que nós o representaremos em países que sofrem perseguição, como por exemplo, algumas regiões do Paraguai, algumas regiões da Bolívia, da Colômbia, e nós sabemos que o Senhor levantará nessa igreja homens e mulheres que estão dispostos a entregarem tudo por amor a Ele. E nesse tempo nós enviaremos missionárias e missionários, pastores e pastoras, homens e mulheres que estão dispostos a abrirem mão da vida na terra, para desfrutarem da vida nos céus. E por que eu digo isso? Porque quando eu estava sentado aqui nesse banco, o Espírito de Deus falava ao meu coração: filho, eu tenho alguns jovens dessa igreja que eu separei antes mesmo deles existirem, e assim como eu fiz com Jeremias,
Porque a Bíblia diz, no livro de Jeremias, o capítulo 1, verso é o 5. Eu te conheço do ventre da sua mãe. Eu te separei na madre da sua mãe, e eu te constituí profetas às nações. Lamacandarabachéria. Quem sabe o seu chamado é para percorrer o mundo inteiro pregando o evangelho. Quem sabe o seu chamado é para nunca colocar uma aliança e compromissar-se com nenhum homem ou nenhuma mulher, a fim de que você cumpra na íntegra o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Porque quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo, ele estava satisfeito mesmo não sendo casado, porque há um espírito que habita o coração brasileiro hoje, que alguém casado é quase leproso, alguém solteiro é quase um leproso. Eu estou falando com os solteiros dessa igreja. E o Senhor está chamando você a uma aliança. O Senhor está chamando a você a uma entrega total. E enquanto nós estivermos adorando, você que deseja um dia ser enviado pelo Senhor às nações, somente os jovens, solteiros, eu gostaria que você viesse no pé do altar, que eu quero orar pela sua vida, eu quero ungir você hoje. Labacandra blasobi cominaga séria. Jurikenemi koldorobinara séria. Lamacandra blagasui reneve fácia. Porque alguém estava pensando, Lamacandra Arábia, Halauecramiocia. Você estava planejando uma viagem para fora do país. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você estava planejando uma viagem fora do país. Só que essa viagem não é para você casar. Essa viagem não é para você desfrutar de uma viagem de férias. Essa viagem é para você cumprir uma missão. Essa viagem é para você começar a experimentar aquilo que já está agendado na agenda de Deus. Alamacanda Arábia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar, fecha os teus olhos. Nós estamos encerrando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Vim te buscar. Robianda calavara si que colomina gaia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Neremiandoro que abalaxiara balassúria. Oh, glória a Deus. Cadê os atalaias? Cadê os atalaias? Cadê os atalaias de Deus? Cadê aqueles homens e aquelas mulheres que estão dispostos a entregarem tudo por amor ao evangelho? E você que é jovem, quer fazer uma aliança com o Senhor hoje? Você que é jovem, quer entregar tudo ao Senhor hoje? Vem aqui no pé do altar, que eu quero orar pela sua vida. Que o Senhor vai agendar com você algo para o futuro. Tira a timidez de lado, vai. Oh, glória a Deus. Sem ser tocado por ti. Aleluia. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar. Declare isso a Ele. Sem te tocar. Oreandora calabacharia. Sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião. Antes de você colocar uma aliança no seu dedo, você precisa colocar uma aliança no seu coração. E essa aliança é a aliança que o Senhor está chamando você para fazer com Ele. Ei, meu irmão, sai do teu lugar, vem aqui. Ô jovem, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Não resista àquilo que o Espírito de Deus quer fazer no teu futuro, quer fazer através de você nessa terra. Ele quer usar a sua vida de maneira extraordinária. Ele quer ungir você com o Espírito dele, para que assim como ele fez com Paulo, com Timóteo, com Pedro, com João, ele faça com você também. Oh, glória a Deus. Meu coração te amou. Eita Jesus. Alabaracandarabashéria. Alamandorocrablacia. Alamiandocobataracia. Eu não frustrei os teus sonhos. Eu não frustrei os teus sonhos. Eu não frustrei os teus sonhos. Filha, te prepara. Alamandara calabara soberane calamácia. Elamiando cobia sereminácia. Porque se tu permaneceres fiel à minha aliança, eu levarei ti às nações, assim como o passaporte estava pronto. Eita Jesus, olha aí, ó. Ele me calavácia. Ele mandou clabassarabaia. Aí amendo cobiacia mandarábia. Eu te revisto da minha presença hoje. Seja cheia da minha presença hoje. A maior aliança que tu podes fazer é comigo, filha. Chega de frustração. Chega de mandar a blada cominácia. Chega de colocar na mão de homem a tua felicidade. Chega de colocar na mão de homem a tua alegria. Porque eu sou o Senhor que te alegro. Eu sou o Senhor que te levanto. Meu irmão, levanta a mão aqui e começa a profetizar, vai. Me ajuda. Deixa Deus te usar, vai. Eita. Viada calabaracia. Viga mendoroplaca da vácia. Aquilo que dissestes a você, filha, eu sou fiel para cumprir. Haverá um tempo em que tu precisarás se despedir da tua família, da tua igreja local. Amanda Calavácia. E Amandro Placaravácia. Sinta a graça do meu espírito. Seja revestida da minha presença. Alamandará, eu te alegro. Eu te alegro. Alamiando colobria sabadagaia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Você crê no que está acontecendo aqui? Você não tem noção que o Espírito de Deus está por realizar na vida dessas pessoas. Você vai ficar crente nessa igreja para você contemplar aquilo que um dia você duvidou. E o que o Senhor estava apenas sinalizando. Ó, em breve. Ó, em breve. Porque foi isso que tu me dissestes quando me pedistes um filho. Alamiando calavaracia botocominácia. Porque a tua oração foi a oração de Ana, mulher. Laiandroia calabaraxéria. Diandro que do cominagassou. Eu te levanto como um grande pregoeiro, filho, da minha palavra. Eu coloco as minhas palavras em teus lábios. Sou eu que te revisto de graça, de autoridade. Não duvides daquilo que eu sou capaz. Porque os projetos, segundo o teu coração um dia, talvez foi ir para outros países enviado por um patrocinador, por um empresário do futebol. Mas eu sou Deus que estabeleço os meus planos e projetos, porque eles são maiores do que os seus. Eles são mais elevados e mais excelentes do que o seu.
O futebol não foi frustrado, foi apenas um projeto que não estava na minha agenda, porque o meu é mais poderoso e mais excelente. Labaque andorou pra calavácia. Pode aplaudir que ele está chorando e você não está adorando. Darame andou colobiace de calavácia. Sinta a minha presença e seja cheio do meu espírito. Alabaraque andorou se amanda gavácia. Bala, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai abalar. Oh, junto à pedra estou. A pedra preciosa é Jesus. É a pedra de esquina, é a pedra angular. Adore a presença dele. Adore a presença dele. Oh! Pedra estou, Pedra preciosa, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado pela vida do teu filho. Leva-nos em paz, em segurança. E aqueça o nosso coração a cada reunião e a cada encontro com o Senhor. Te louvamos, Pai, e apresentamos os seus filhos a Ti. Que sejam profetas e profetisas, pastores e pastoras, apóstolos do Senhor para essa geração. Que o Senhor confie a eles o teu Espírito e dê a eles ousadia, intrepidez e coragem para pronunciar e declarar o ano aceitável do Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e lhe conceda a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. A igreja diz amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Compre os livros lá que são literaturas muito boas. Deus te abençoe.